Deus me importa. Salvou. Acho que não, botar aí de sono. Já. Aqui, agora vai ter que apagar a luz. Eu acho que bota aqui, quer ver? Ela falou para fazer assim. Gente, boa tarde. Eu acho que depois de tudo que a gente ouviu aqui, eu não vou falar de nada de forma técnica, eu quero falar não para profissionais, eu quero falar para a sociedade, porque todos nós aqui fazemos parte da sociedade. E eu queria começar com o artigo 227 da Constituição Federal, porque para mim é um dos artigos mais importantes e também um dos mais completos que nós temos, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu acho que a partir daí já começa a gente a entender que esse artigo ele não nos faculta, ele diz claramente que é dever. Então, como dever, nós temos... Pode passar o próximo, por favor. Como dever, nós temos família, sociedade e Estado. O que é a família? A família é a proteção. A família é amor. A família é cuidado. A família é aquela que nos dá os princípios e nos dá os valores. Quem é a sociedade? A sociedade são os nossos vizinhos, é a nossa comunidade, é a igreja, são as organizações sem fins lucrativos, que são os cidadãos de bem. E quem é o Estado? Governo municipal, estadual, federal, as polícias, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Pode passar, por favor. A família. Nós temos famílias hoje, no geral, de forma fragmentada e destruída. Na sua maioria, e a gente pode ver isso todos os dias em sites, em jornais, e a família hoje ela tem uma situação de negligência para com os menores. Nós temos que chamar atenção para o perigo do rodízio de padrastos e madrastas. Todos têm direito de recomeçar a sua vida, mas a gente vê muitas pessoas hoje que vão a alguma festa ou alguma reunião e mal conhecem a pessoa e colocam dentro de casa, e tendo filhos menores. Então a gente tem que tomar cuidado com esses rodízios de padrastos e madrastas, porque quando a gente entra em alguma rede social, não é difícil a gente ver que um padrasto ou uma madrasta matou ou então abusou da criança. Nós temos famílias hoje omissas. Nós temos crianças e adolescentes usadas como arma, como para atingir o seu ex ou a sua ex. Nós temos uma falta de interesse do pai ou da mãe ou do responsável em saber a respeito do seu filho. Falta diálogo, falta que os pais e as mães sejam amigos dos seus filhos. Eu acho que uma das principais coisas que nós temos que ser dos nossos filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho 6 sobrinhos. Então, eu acho que chamem os seus filhos, sejam amigos deles. E nós temos também uma situação da falta do lazer em família. Hoje é muito fácil, você entrega tablet, você entrega notebook, e de forma bem prematura. Aí logo abaixo tem presentes, smartphone, notebook, tablets e videogames. Assim, eu já presenciei cenas em restaurantes, em festas, porque a criança quer a atenção do pai ou da mãe ou do responsável, eles pegam, e para poder ficarem mais à vontade com um bate-papo dos amigos, eles entregam e não sabem que por trás
tem alguém ali que pode aliciar os seus próprios filhos. E nós temos também a situação de pais e mães que delegam as babás e as secretárias e o dever que é deles. Então, pela vida corrida, eles deixam na mão das babás a responsabilidade de cuidar dos filhos. E a sociedade? A sociedade hoje tem o que a gente chama de síndrome de avestruz. Enfia a cabeça no buraco e fala, não é comigo, não é na minha casa, então não é problema meu. Nós temos isso na sociedade. A sociedade ela é omissa, ela é negligente e ela é extremamente egoísta. Nós temos vivido numa sociedade extremamente egoísta. Nós temos problemas dentro das próprias igrejas que têm fechado os olhos dos crimes que têm ocorrido dentro das igrejas com as crianças. Eu ouvi relatos seríssimos sobre isso. Nós temos profissionais despreparados. Há pouco tempo nós recebemos uma criança no instituto que foi levada por um familiar por causa de um pequeno corrimento. Só que ela tinha um enorme hematoma na coxa e tinha marcas no pescoço. Depois, quando o caso chegou até o instituto, eu fiz a seguinte pergunta, mas não perguntaram sobre a questão desse hematoma, né? Foi uma panelada que a mãe havia dado na criança. Mas não foi perguntado sobre isso? E a marca no pescoço também não perguntaram sobre isso? E nós sabemos que, recentemente, o Ministério dos Direitos Humanos, ele disponibilizou uma rede específica para que os profissionais da saúde, quando crianças chegarem com qualquer tipo de situação que não seja um acidente, um mero acidente doméstico, que seja denunciado. E nós sabemos que por lei tem obrigação, então tem uma omissão gigante desses profissionais. A gente tem também a síndrome do mundo de Alice. Tem muita gente aí vivendo no mundo de maravilhas e esquecem que tem pessoas do seu lado, como está ali abaixo, sabem do crime, mas é do vizinho do lado, é de um conhecido, não é comigo, não é da minha conta, não é da nossa conta, não é da minha conta, não é da sua conta, Léo, é da conta de todos nós. E a inversão de valores. Eu não quero aqui falar que ninguém pode ter pet em casa. Pelo contrário, mas a inversão de valores está tão grande que hoje você vê até hotéis para animais e tudo, mas eles não dão tanto valor a uma criança como dão para animais. Eu estou falando isso porque a gente vê em redes sociais, quando se pede ajuda para uma criança na rede social, o valor é difícil de conseguir. Agora, desculpa, não estou sendo irônica, mas a patinha do bichinho que machucou, o dinheiro que eles pedem, o valor supera. Então, isso é uma inversão de valores. E a gente tem que tomar muito cuidado com as ONGs, porque muitas são sérias, mas também nós temos ONGs que visam lucros, que visam títulos, que visam aplausos, que visam holofotes e que visam visibilidade. E o Estado? O Estado, na questão do governo municipal, estadual e federal, nós ainda temos um Estado deficitário. Os órgãos do Estado, principalmente nós temos servidores descomprometidos. Eu só vou falar só uma situação que ocorreu conosco no Espírito Santo. Eu cheguei a uma unidade do Conselho Tutelar e tinha uma determinada conselheira e eu fui tratar de um determinado assunto. Ela estava lixando a unha e chegou e falou a seguinte coisa: eu não sou babá de criança nem de adolescente. Eu estou aqui só para receber o meu salário no final do mês. E o que acontece quando tem um juiz amigo meu em Minas Gerais que fala assim, lá vem ela, aquela que tem sangue nos olhos e faca nos dentes. Como que você reage diante de uma profissional que fala isso para você e que foi eleita e está ali para poder cuidar da criança e do adolescente? Então nós temos realmente sim
órgãos do Estado com servidores descomprometidos. As polícias, elas dão o melhor de si, mas o seu quantitativo ainda não é satisfatório. E, além disso, o último dado que eu busquei, talvez você possa me ajudar se eu estiver equivocada, mas a última pesquisa que eu fiz, olha o tamanho do nosso país, olha a extensão territorial do Brasil. Nós temos 110 delegacias especializadas em apurar crimes contra criança e adolescente. Isso é muito pouco. Isso é quase que nada. E, infelizmente, eu não estou falando, não estou generalizando. Nós já batemos na porta de alguns secretários de justiça e, para muitos, não é interessante investir na segurança. E eu já vi, inclusive, o trocar os 6 por meia dúzia, em vez de aumentar o efetivo, eles tiram da delegacia patrimonial e colocam os 2 ali ou 3 e colocam na delegacia especializada. E os carros e o equipamento, eu já vi delegado da DPCA virar para mim e falar assim, com o olho cheio de lágrimas: doutora, o crime que mais prescreve aqui é o crime de estupro de vulnerável. É muito difícil você ouvir falar isso. E a gente está do lado de cada trincheira lutando. E você vê que eles estão lutando e não tem. Teve uma escrivã que falou assim, não me falem disso que 100 mais não, porque eu não estou aguentando mais, porque a gente não está dando conta. Então, realmente, tem um déficit gigante também nessa questão. O judiciário está sucateado? Não está generalizado, mas está. Eu sou do interior de Minas e eu conheço cidades lá em que não tem juiz, nem promotor e nem delegado. E esses profissionais, eles às vezes atendem 3 comarcas, 3 municípios. Às vezes vão uma vez por semana em cada um deles. A delegacia da cidade que eu nasci, não sei se tem alguém, estão gravando para mim, depois vão me bater. A delegacia da cidade que eu nasci, 6 horas e 1 minuto, se acontecer qualquer crime lá, ela vai para outra cidade. Ela fecha às 6 horas da tarde. Não tem plantão nem sábado nem domingo. E a cidade que eu amo é a cidade que eu nasci. Mas é triste a realidade dentro da nossa cidade. E a gente tem isso também com respeito ao Ministério Público. Eu já assisti vários júris em que o promotor chega, não conhece nem ninguém da cidade, né? E chega lá só na hora de atuar no júri. E não conhece a população, e assim, eu acho que precisa disso. A gente tem muitas pessoas que estão ansiosas para trabalhar e que estão se preparando, esperando o concurso público. Está na hora de começar a preencher essas vagas. A gente tem legislação? Tem. Mas está faltando cumpri-las na prática. Está faltando o cumprimento delas na prática. E eu pergunto aqui, por que ainda temos um Código Penal de 1940? Por que ainda um Código Penal de 1940? Talvez porque, na sua maioria, se a gente for ter uma reforma do Código Penal em alguns órgãos, alguns vão sair algemados? É uma pergunta que eu sempre me faço. E essa questão da violência institucional, eu quis dizer relacionada tanto à área da saúde como à área do Conselho Tutelar. Eu acho que a gente fala muito de problema, a gente tem que começar a focar nas soluções. Saia da sua zona de conforto. Existem crianças e adolescentes que precisam, às vezes, que você diga: esse problema não é seu, esse problema é nosso.
Pesquise, procure uma ONG séria, que você se identifique. Então, doe não só o seu dinheiro, doe seu amor, doe seu tempo, doe seu conhecimento profissional como cidadão de bem. Seja voluntário, seja parceiro, seja empreendedor, seja mantenedor, perdão, e faça a diferença na sociedade. Se importe de verdade com o próximo. Essa frase é de um provérbio judeu retirado do Talmud. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E eu queria, para finalizar, que fosse colocado, vocês só aguentassem um pouquinho, que eu queria que vocês assistissem 4 minutos da cena de um filme. Que todas as noites, antes de dormir, esse filme me vem à memória. Essa cena em específico me vem à memória. Está logo abaixo. Salva o mundo inteiro. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. Eles teriam comprado o carro. Por que vinham nele? As pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de novo. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido duas pessoas. Uma mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isso. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei.
Eu acredito, só um minutinho, eu acredito e espero que um dos meus antepassados tenha sido salvo por Schindler, porque eu também tenho descendência judaica. Eu só queria lembrar que ele não recebeu honra nenhuma enquanto vivo. E ninguém que trabalha por amor, numa causa como essa, está procurando por isso. Ele só foi lembrado depois de morto. Ele fugiu para a Argentina, tentou reerguer, depois de ter falido por ter salvo os judeus, e retornou à Europa e foi sustentado por aqueles que ele salvou. Ele só foi honrado depois de morto. Em Israel tem um jardim chamado Jardim dos Justos entre as Nações. E lá tem o nome dele, Oscar Schindler. Então não façam nada esperando aplausos. Mas pelo menos o que você fizer hoje pode perpetuar. E, como eu disse, talvez eu seja parente de uma daquelas pessoas que foi salva por ele. Muito obrigada.